estava muito focado aqui no Brasil em relação ao ataque a uma escola, e ele falou assim: olha, saiu um pouco do noticiário brasileiro, né, como a principal manchete, mas a guerra ela está chegando numa escalada de extrema gravidade, com um número altíssimo de ataques e de mortes. E esse momento segue acontecendo. Há pouco, o representante da ONU fez um alerta sobre a necessidade de um cessar-fogo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na abertura da reunião do Conselho de Segurança, no discurso feito no Conselho de Segurança, ele deixou claro que é urgente, foi o que ele disse, urgente um cessar-fogo humanitário que ele seja tomado. A crise na faixa de Gaza corre o risco de se espalhar e se transformar numa guerra regional. Inclusive, é a nossa manchete principal agora no UOL. ONU diz que a guerra corre o risco de se espalhar e pede um cessar-fogo urgente, é o que diz o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A reunião havia sido convocada pelo Brasil na esperança de debater a crise no Oriente Médio, mas as potências não conseguem chegar a um acordo como lidar com essa situação e, segundo Antônio Guterres, a situação é cada vez mais difícil e existe um risco de que essa tensão saia totalmente do controle. O representante da ONU para a situação do Oriente Médio também soou um alerta e disse: há muito em jogo, qualquer erro de cálculo seria devastador. Guterres fez ainda questão de condenar o Hamas e a tomada de reféns israelenses. Disse ele, abre aspas, pedimos que eles sejam soltos imediatamente, mas alertou que a crise não ocorre num vácuo. Diz ele, os palestinos vivem por 56 anos sufocados numa ocupação. E por isso ele pede um cessar-fogo humanitário. Para Antônio Guterres, nem a causa palestina, nem o argumento de segurança de Israel justificam tamanha violência que está sendo vista neste momento na faixa de Gaza. Denunciando o Hamas, Guterres deixou claro que a população palestina não pode ser usada como escudo humano, foi o termo usado por ele. Mas também criticou Israel e alertou que ordenar a evacuação de 1 milhão de pessoas não era inaceitável. Ele complementou: nenhuma parte está acima da lei. Esse é o texto, inclusive, de Jamil Chad, que eu leio aqui, que é a nossa manchete principal neste momento. O Jamil segue acompanhando a reunião que acontece agora. A gente está transmitindo aí os trechos já, as imagens diretamente da ONU. Ô Josias, como é que você vê esse apelo do secretário-geral da ONU para um cessar-fogo? Diz que a guerra está saindo dos limites, né? Foi o que ele falou. E há um risco enorme de ela se espalhar. E falando sobre as potências rachadas e falando sobre as pessoas sendo usadas como escudo humano, esse alerta, esse pedido de Antônio Guterres pode trazer alguma esperança para uma pausa humanitária? Não, o alerta dele é correto, mas é inócuo, né? O Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele vem se pronunciando de forma muito adequada diante desse conflito entre Israel e Hamas. Mas as palavras dele não ecoam nos ouvidos que deveriam ecoar. Estados Unidos fazem ouvidos moucos para as palavras do secretário-geral da ONU, Israel faz ouvidos moucos também. Do contrário, já teria sido aprovado na semana passada. Chegou-se a flexibilizar o texto que a representação diplomática do Brasil na ONU, no Conselho de Segurança, apresentou, um texto que falava em cessar-fogo humanitário, e por conta da resistência de Israel, dos Estados Unidos, flexibilizou-se o texto, em vez de cessar-fogo, porque Israel alegava com o apoio dos Estados Unidos, que se você fala em cessar-fogo, você está dizendo implicitamente que Israel não tem direito a uma resposta pelo ataque que sofreu dos terroristas. Isto é uma conversa fiada, porque a própria Carta da ONU reconhece o direito dos países de se defenderem. O direito à autodefesa está reconhecido na Carta da ONU. Então estava já assegurada a Israel a possibilidade de reagir contra o Hamas. Mas alegou-se que não poderia ter no texto da resolução
essa expressão, cessar-fogo. Aí fez-se uma opção pela pausa humanitária. Saiu o cessar-fogo humanitário, entrou pausa humanitária. E qual foi a alegação da representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU? Parou de falar em cessar-fogo e disse, não, nós estamos presentes na região, era o dia em que estava lá o Joe Biden visitando o Netanyahu em Israel, e é preciso dar espaço para que a diplomacia funcione. O que é que está dizendo a representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU quando pronuncia uma frase como essa? Está dizendo que a diplomacia da ONU ou da comunidade internacional para os Estados Unidos, para Israel, não significa nada. A diplomacia que vale é a diplomacia da Casa Branca com o seu grande aliado no Oriente Médio, que é Israel. Então, infelizmente, Fabíola, que nós estamos assistindo mais uma vez hoje, nessa nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, é um espetáculo 100% feito de hipocrisia, de cinismo. Então, hoje vai a voto uma resolução, um texto de resolução sugerido pelos Estados Unidos. Muito provavelmente, esse texto será vetado pela representação da Rússia, da China, e os Estados Unidos poderão dizer ao mundo, olha, veja, não somos só nós que vetamos resoluções no Conselho de Segurança da ONU, também a Rússia está vetando. A Rússia agora está fazendo pose, ainda estava ontem o Vladimir Putin conversando com o Lula. Vladimir Putin, aquele que invadiu a Ucrânia, aquele que matou inocentes também na Ucrânia, agora é um pacifista, está defendendo o cessar-fogo lá na faixa de Gaza. Conversava sobre isso com o Lula ontem. Então, Fabíola, essas relações internacionais viraram um mar de hipocrisia e é lamentável que ocorra. Dissemos ontem aqui, faltam vozes autorizadas, Fabíola, autorizadas pela credencial moral e política para falar de paz no mundo. Infelizmente, estamos vivendo essa quadra. E você, Sakamoto, como é que você vê esse apelo de Antônio Guterres? Qual apelo será ouvido diante do que está acontecendo na faixa de Gaza? Olha, Fabíola, eu já tinha dito aqui várias vezes, e acho que eu até falo com uma certa tranquilidade, que eu trabalhei 6 anos para a ONU, né? E aí eu posso falar com essa tranquilidade que existem duas Nações Unidas, na verdade. Existe um campo das Nações Unidas ligados ao atendimento humanitário, a Acnur, que é ligado a refugiados, outras agências, né, a Unicef, que é o Fundo da Infância, a OIT, que é a organização ligada ao trabalho, uma série de outras organizações, inclusive as organizações criadas exatamente para atender a situação dramática em Gaza, porque a situação em Gaza agora está mais dramática e se tornou uma crise humanitária. Mas ela é dramática há décadas já, há mais de 16 anos, desde que Israel basicamente transformou Gaza numa prisão a céu aberto. Saem meia dúzia de pessoas para trabalhar no território israelense, mas o resto do pessoal está lá dentro, desempregado. Então, ou seja, é uma bomba, né, literalmente, né, prestes a explodir. Então, você tem essas organizações da ONU que atuam no atendimento, na remediação, na tentativa de garantir direitos humanos. Você tem outras estruturas da ONU, contudo, que foram criadas para tentar exatamente prevenir e resolver conflitos. Essa, inclusive, foram as principais estruturas criadas, né, no pós-guerra, quando o mundo se sentou e falou, não, precisamos de uma mesa para poder negociar, para poder decidir o que fazer diante de conflitos para que o mundo não vá pelos ares, para que o mundo não exploda. Ao longo de décadas, o Conselho de Segurança e outras instâncias similares e o próprio palco das Nações Unidas, a Assembleia Geral, foram utilizadas para desarmar processos que, caso contrário, o mundo teria ido pelos ares. Né, considerando que tínhamos uma guerra fria com duas superpotências nucleares, uma de cada lado ameaçando uma destruição mútua assegurada. Então o que acontece? Chega no momento agora, contudo, em que você tem uma situação de contexto internacional diferente, os Estados Unidos ainda é a grande superpotência, mas você tem outras superpotências emergindo, nucleares também, umas decadentes como a Rússia, mas ainda muito forte, responsável pelo fornecimento de energia para o mundo, a China, né, emergindo economicamente, sendo a grande indústria do mundo, a Índia com o crescimento populacional, também é uma potência nuclear, apesar de não está no Conselho de Segurança, ou seja, você tem uma situação em que os Estados Unidos é desafiado internacionalmente e em que a própria tem uma extrema-direita crescendo e também pressionando para que determinados posicionamentos dos Estados Unidos se coloquem. Ou seja,
A ONU, aquele espaço para que você pudesse encontrar soluções, ela acaba, na verdade, sendo deixada de lado. Há muito tempo, uma resolução nova não é aprovada sobre a Palestina. Encalacra-se, não é uma solução. E o que resta? Aquele primeiro corpo da ONU de atendimento, de garantia, de levar alimento, levar água, levar eletricidade e reduzir o sofrimento. Ou seja, o que a ONU faz hoje? Tenta reduzir o sofrimento em Gaza. Consegue? Não, porque nem isso é possível, dado que ela está pedindo mais de 100 caminhões por dia e Israel não libera isso, nem o Egito libera isso. Por outro lado, outra instância da ONU se mostra completamente inútil. É uma instância que se dialoga, mas não se resolve. Em que os Estados Unidos tentam tocar as coisas por conta própria, mostrando para o seu público interno e para o público externo quem é que manda ainda no mundo. Mas ele de fato não manda, porque ele não consegue convencer os outros países do Oriente Médio, a China, a Rússia, ou mesmo países como a Índia e o Brasil, que aquela solução é a melhor, porque não é. É a melhor solução para os Estados Unidos, é a melhor solução para Israel, não é a melhor solução para Gaza. Ou seja, condena o Hamas, garante que Israel continue fazendo o que está fazendo. Não. O que a gente precisaria agora é um cessar-fogo. Nem isso chega a ser um consenso. Vai morrer muita gente ainda. E sim, por enquanto, Fabiola, o que é o medo da ONU? Só para finalizar, o medo da ONU se resume a uma palavra: Irã. Esse é o grande medo da ONU. O medo da ONU é que não é que a parte de baixo, a carnificina, continue e aquilo não vai gerar uma guerra. O que pode gerar uma guerra é o Hezbollah e Israel se estranharem e o Irã entrar junto nessa história por conta disso. Aí o bicho vai pegar. Daí a gente pode ter um conflito regional com características imprevisíveis. Ai, ai, ouvindo vocês é difícil, né? Porque a gente acaba não tendo nem esperança, porque é isso, é um apelo da ONU, um alerta importante para o mundo. E qual é a saída para isso? Né, a gente vê aí, vamos ver o que vai dar nessa reunião. A gente estava ouvindo agora há pouquinho o próprio ministro de Relações Exteriores de Israel falar. Vamos acompanhar os próximos passos a respeito disso. Tem chamado a atenção também, né? Ontem teve a soltura de duas reféns, duas idosas, né, que foram libertadas pelo Hamas. E os relatos delas, né, do que foi passar esses últimos dias na mão do Hamas. Uma delas falou, passei pelo inferno. Uma das reféns libertadas pelo Hamas falou sobre o momento em que ela foi sequestrada pelos homens armados do Hamas. A Lifshitz, de 85 anos, ela morava na comunidade de Nir Oz, que fica próximo à fronteira com a faixa de Gaza. O local foi um dos primeiros a serem invadidos pelo Hamas. Ela e cerca de 400 pessoas foram surpreendidas pelo ataque terrorista do dia 7 de outubro. Um quarto da comunidade onde ela mora está morta ou está desaparecida. Esse é o cenário do que acontece do outro lado, né, de Israel, e sobre esses traumas também dessas pessoas. Ela contou que ela foi espancada por extremistas do Hamas no dia do sequestro e disse: os jovens me bateram durante o trajeto, eles não quebraram minhas costelas, mas foi muito doloroso. Eu tive muita dificuldade para respirar. Eu passei por um inferno. Não pensávamos ou sabíamos que chegaríamos a essa situação. Foi difícil, mas nós vamos superar, foi o que ela disse. Em Gaza, ela disse que foi levada para túneis que pareciam uma teia de aranha, mas que foi tratada bem nas 2 semanas que esteve no cativeiro. Um médico do Hamas visitou ela e garantiu que ela e outros reféns também recebessem o mesmo tipo de medicamento que tomavam em Israel. E ela disse: eles pareciam estar prontos para isso. Prepararam por muito tempo, tinham tudo de que os homens e mulheres precisam, até shampoo. Comíamos a mesma comida que eles, pão sírio com cream cheese, queijo derretido, pepino. Essa era a nossa comida todos os dias. Ela, durante também a sua fala, ela criticou Israel por não levar a ameaça do Hamas suficientemente a sério e afirmou que a cerca de segurança para manter os militares afastados não ajudou em nada. Ela foi libertada ontem, ela e a vizinha dela, uma amiga de 79 anos, e elas agora nesse momento estão em Tel Aviv,